A Baixada Fluminense faz parte da região metropolitana do Rio de Janeiro e é conhecida historicamente pelos seus processos de desigualdade socioespacial e violência. Mas o que pouca gente sabe e o que todo mundo deveria saber é que na Baixada existem diversos lugares de bastante relevância histórica, social, política, econômica, cultural e ambiental. Na Baixada tem praia, cachoeira, áreas de preservação ambiental, espaços de lazer em meio à natureza. A gente conta com a primeira ferrovia do Brasil, além de ruínas que contam o processo histórico do ciclo do café. A Baixada Fluminense, geomorfologicamente falando, está localizada numa área que nós chamamos de Graben da Guanabara. O Graben da Guanabara nada mais é do que uma superfície plana que apresenta níveis altimétricos semelhantes ao nível do mar. Esta mesma área foi formada na era Cenozoica, onde nós tivemos ali um movimento divergente entre as placas tectônicas sul-americana e a placa tectônica africana, formando assim uma geomorfologia muito peculiar do estado do Rio de Janeiro. O Graben da Guanabara, ou Baixada Fluminense, está localizada entre o conjunto de serras que nós chamamos de Serra dos Órgãos, ali em Petrópolis e Teresópolis, e está também entre o conjunto de maciços que nós chamamos de Maciço do Jericinó-Mendanha e o Maciço da Tijuca, que se localiza no município do Rio de Janeiro. A Baixada Fluminense também está próxima à Baía de Guanabara, fazendo com que todos os rios que passem por dentro da sua área desaguem dentro da Baía de Guanabara. O Parque Natural do Jericinó está inserido dentro de duas bacias hidrográficas, a bacia do Rio Iguaçu e a bacia do Rio São João de Meriti. Falando do Rio Sarapuí, que está dentro da bacia do Rio Iguaçu. O Rio Sarapuí é um dos afluentes do Rio Iguaçu, que deságua ali na Baía de Guanabara. E estou falando do Rio Pavuna, que também já foi chamado de Rio Meriti, que também deságua ali dentro da Baía de Guanabara. Um ponto importante que a gente pode discutir, ou um dos pontos mais importantes que facilitou e impulsionou muito o desenvolvimento social e econômico dessas áreas, é a utilização desses rios enquanto um meio de transporte. Eu estou falando ali do transporte hidroviário. Sim, o transporte hidroviário ele foi muito utilizado nessas regiões ali no período do Brasil colonial, no momento onde nós produzíamos café, cana-de-açúcar e até mesmo laranja. O rio Sarapuí, por exemplo, e o rio Pavuna, como consequência das suas características geomorfológicas, eles eram utilizados ali para a exportação dos produtos agrícolas que o Brasil produziu dentro do seu período colonial. Nilópolis, foi um município que se emancipou a partir de 1947 de Nova Iguaçu. É um município que consta aproximadamente 162 mil habitantes. A taxa de escolarização das crianças entre 5 e 14 anos, segundo o IBGE, é de 96%. O Parque Municipal do Jericinó ele foi cedido pelo Exército Brasileiro para que Nilópolis pudesse construir um parque, onde as pessoas pudessem desenvolver atividades físicas. Os projetos realizados no Parque Municipal Natural do Jericinó visam integrar a população do município e da Baixada Fluminense com o meio ambiente. Então, existem projetos e atividades que são diretamente ligados à questão ambiental, como, por exemplo, o reflorestamento da área com as crianças do ensino fundamental da rede municipal da cidade. Muitas atividades que convidam a população da Baixada Fluminense a conhecer e a frequentar o parque. Destacamos 4 justificativas principais. A primeira é a relação das características geomorfológicas do parque com as demais características da geografia física, de modo que permita uma integração da disciplina. E isso se torna relevante principalmente da população da Baixada. Eu acho que permite uma relação entre a integração da geografia, da geomorfologia, com as demais disciplinas da geografia física. Eu acho que isso a gente pode destacar como, assim, eu diria, a justificativa principal da escolha do campo. Também promove o contato entre aquilo que foi aprendido em teoria, na sala de aula, e a prática. Afinal de contas, a gente aprende na prática, principalmente dentro da geografia e da geografia física e geomorfologia. E também foi pensado para promover a interdisciplinaridade, que é, na verdade, a integração entre os assuntos da disciplina de geografia e das demais disciplinas.
Desde 2009, o Parque Municipal Natural do Jericinó se tornou uma excelente opção de lazer. Mas, para além disso, no parque a gente consegue abordar diversas temáticas que são trabalhadas no ensino de geografia. Por isso, nós escolhemos o Parque Municipal do Jericinó como um espaço de possibilidade de desenvolvimento de uma aula de campo. A aula de campo é elaborada em algumas etapas. A primeira etapa, fundamental para o bom desenvolvimento de uma aula de campo, é o planejamento. No planejamento é definido tudo o que será necessário para a viabilidade do campo, desde a pesquisa preliminar para a definição do local, a possibilidade do acesso ao espaço escolhido, o transporte até o local, o tempo estimado de locomoção e o tempo estimado de desenvolvimento da aula, quais ferramentas serão utilizadas na aula de campo. Tudo isso é pensado durante o planejamento. O planejamento dessa aula de campo aconteceu da seguinte forma. Em primeiro momento, uma pesquisa para o levantamento de informações para a definição do local. O local escolhido para a realização da aula, ele precisa estar em acordo com os conteúdos abordados em sala de aula. Então, essa pesquisa preliminar ela é fundamental para o desenvolvimento da aula de campo. A partir da escolha do local, realiza-se um cronograma para definir a data, os horários e para orientar a elaboração do roteiro. No roteiro, são estabelecidos o trajeto, as paradas e as temáticas que serão abordadas durante o percurso. Em sequência, a partir dessa definição desses elementos fundamentais para a aula de campo, foi solicitado um ônibus à escola, por entendermos que dessa forma os alunos estarão mais seguros durante o trajeto de ida e de volta. E também foi solicitado à escola a saída dos equipamentos que serão utilizados na aula, como câmera, mapa, GPS e alguns equipamentos do laboratório para coleta de amostras. Em sequência, entramos em contato com a administração do parque para informar sobre a aula e solicitar a presença do responsável da Secretaria de Meio Ambiente, pois gostaríamos que algum responsável conversasse com a turma sobre os projetos de educação ambiental, os projetos culturais e sobre a gestão do parque. Por fim, foi solicitado a autorização dos pais dos alunos para que eles possam participar da atividade fora do espaço escolar. O cronograma é uma parte muito importante para o planejamento de uma aula de campo, porque através dele nós conseguimos organizar os horários para o desenvolvimento do roteiro. O cronograma também facilita que o decorrer da aula aconteça o mais próximo do planejado possível. Então, para o desenvolvimento dessa aula, o nosso cronograma foi estabelecido da seguinte forma. A aula de campo de geografia vai acontecer no dia 10 de junho de 2021, com o encontro marcado na escola às 8 horas da manhã e a saída prevista para as 8h10. A chegada no Parque Municipal Natural de Jericinó será às 8h30 e o início da aula já acontece assim que a gente chegar. Então, o início, a primeira, a segunda e a terceira paradas vão ocorrer das 8h30 às 10 horas da manhã. Às 10 horas, a gente vai realizar uma parada para o lanche, que vai durar 20 minutos. E então, seguiremos para a quarta, quinta e a sexta paradas, que acontecem das 10h20 às 11h45. Às 11h45 é o fim da aula e teremos um intervalo para os alunos poderem ir ao banheiro e se organizarem para o retorno. Sairemos do parque ao meio-dia e a previsão de chegada na escola é 12h20.
Atividade pré-campo. Na atividade pré-campo, são feita uma apresentação explicando, né, quais materiais serão utilizados na atividade de campo, quais os objetivos a serem apresentados, né, quais os objetivos que os alunos devem perseguir, alcançar e desenvolver durante a atividade de campo. Serão realizadas orientações para diferentes maneiras, né, para a gente realizar a coleta de dados e entender, para os alunos entenderem como que eles vão fazer essa atividade, né, e o que a gente pode abordar, quais informações serão abordadas, né, e as explicações, né, do que os alunos terão que apresentar na atividade pós-campo. Orientações. Nas orientações, os alunos serão orientados a entender o horário de entrada e saída da atividade de campo. Eles entenderão como eles podem realizar a alimentação, entender o que eles podem levar, serão orientados às informações que eles devem levar e todos os cuidados que eles devem tomar durante a atividade de campo. Essas informações são muito importantes porque eles definirão tudo que o aluno poderá fazer dentro da atividade de campo. Bem, galera, falando um pouquinho sobre o roteiro de campo, é muito importante entendermos que o roteiro de um trabalho de campo, ele tem ali a necessidade de um reconhecimento prévio de um local, ou seja, o professor ele precisa ir antes ao local, escolher os espaços onde nós vamos fazer as paradas e, obviamente, a partir dessas paradas, fazer ali uma orientação do trabalho de campo com os conteúdos que já foram abordados em sala de aula. Com isso, nós entendemos que um roteiro de trabalho de campo ele é muito importante justamente porque é o momento principal onde o professor ele consegue ali, através do reconhecimento da área que ele já vai ter escolhido, fazer um aprofundamento real e, com isso, trazer um processo de ensino-aprendizagem mais fácil para o aluno através do trabalho de campo com o seu roteiro de campo. Com isso, nós montamos um roteiro de parque que apresenta ali 6 paradas no total. A primeira parada do trajeto de campo, ele se dá ali no começo do parque, na entrada do parque, onde nós vamos ali se situar ao lado da placa de Seja Bem-vindo ao Parque Natural de Jericinó. E nesse mesmo momento a gente vai ali fazer uma breve apresentação do parque. Então a gente vai discutir todo o processo histórico de formação do parque, desde o momento onde o Exército utilizava aquela área enquanto um ponto de treinamento, até mesmo o momento onde o Exército vai ali ceder aquela área ali para a própria Prefeitura de Nilópolis. Conforme a gente for desenvolvendo essa apresentação, a gente vai também discutir os espaços em comum que apresentam ali naquele parque, como, por exemplo, uma área de piquenique, que é uma área de lazer, uma área para uma caminhada e entre outros espaços que o Parque Natural do Jericinó apresenta. Saindo da primeira parada, nós vamos em direção à segunda parada, que é a área do piquenique, que é a área que foi escolhida ali para ser o lazer, né, da população. E aí é nesse momento que a gente vai discutir, primeiramente, a necessidade de espaços de lazer, e depois nós vamos discutir a necessidade de espaços de lazer naturais, discutindo todas aquelas contradições que o meio urbano apresenta, como, por exemplo, poluição atmosférica, poluição sonora e até mesmo poluição visual. Tendo toda essa discussão na segunda parada, nós vamos caminhar para a terceira parada, que é onde nós temos uma lagoa. E nesse momento é muito importante, porque essa lagoa, inclusive, ela vai servir de referência para o próximo trabalho que vai ser abordado. E o próximo trabalho a ser abordado vai ser a utilização de mapas temáticos. Nós vamos pegar ali 2 mapas temáticos. O primeiro mapa temático que nós vamos pegar é o mapa de satélite. É o mapa onde nós vamos pegar ali numa escala aonde os detalhes eles são um pouco menores, então a gente vai tentar mostrar os maciços que estão ao entorno ali do município de Nilópolis, né, e do Parque Natural de Jericinó, por ser uma área que não apresenta uma vegetação muito densa, muito comprida, né, não apresenta muitas árvores, é uma área onde a gente consegue observar tudo ao nosso entorno, tudo ao horizonte, né? Uma área aberta. E isso vai facilitar muito no momento do mapa, onde a gente vai pegar o primeiro mapa e vai colocar ali para eles conseguirem se localizar e até mesmo nós vamos mostrar ali o maciço do Jericinó-Mendanha, o maciço que está ali na reserva do Tinguá, porque são espaços, são pontos que nós vamos conseguir observar ali daquela área do lago, justamente por ser uma área aberta.
Depois da gente utilizar esse mapa do satélite, que apresenta ali uma escala muito menor, numa área muito maior, com menos detalhes, a gente vai pegar o mapa topográfico, que vai ter uma escala cartográfica já agora com mais detalhes. Por quê? Esse mapa topográfico ele vai ser ali daquela região do parque, conjuntamente com o município de Nilópolis. E aí, nesse momento, a gente vai começar a discutir um pouquinho sobre a própria formação daquele relevo e as características naturais daquele relevo que são apresentadas dentro do Parque Natural de Jericinó. Ao fim da terceira parada, é o momento onde o grupo vai parar para se alimentar, para descansar, para se refrescar um pouco. Depois desse momento de descanso e de alimentação, a gente continua o nosso trabalho de campo, indo para a quarta parada, que é a parada do Rio Pavuna. Nesse momento, a gente vai levar algumas discussões, como, por exemplo, o que é uma bacia hidrográfica. Vamos discutir as duas bacias que perpassam por dentro do Parque Natural do Jericinó, que é a bacia do Rio Iguaçu e a bacia do Rio São João. Vamos discutir a questão da utilização do Rio São João, como foi no passado e como é utilizada hoje. E aí, obviamente, quando a gente pega nas questões atuais do Rio Pavuna, a gente vai ter que discutir a questão da poluição do rio, quais são os causadores e as consequências que aquele rio poluído tem para a própria população. Saindo da quarta parada, a gente caminha em direção à quinta parada, que é a parada do Brejo. Nessa parada, é o momento onde a gente consegue ali fazer um debate, por exemplo, sobre os diferentes tipos de vegetação dentro daquele parque, dentro do Parque Natural do Jericinó. Nesse ponto em específico, é um local onde a gente consegue estar muito perto das áreas urbanizadas do município. Então a gente vai conseguir enxergar ali a fronteira. Tem um muro que vai separar o Parque Natural do Jericinó para a parte urbanizada de Nilópolis. E aí com isso a gente vai levantar o ponto do desmatamento, né? Através do que a gente vai estar enxergando ali, né? De um muro que vai delimitar a parte natural da parte urbanizada. E se sempre foi urbanizado, se nem sempre foi como era antes. Saindo da quinta parada, a gente chega na sexta e última parada, que se localiza ali na Secretaria do Meio Ambiente, dentro do Parque Natural de Jericinó. E aí é um ponto que a gente vai discutir sobre as políticas públicas, pensando na gestão ambiental e como a educação ambiental é muito importante para o desenvolvimento social e para o desenvolvimento econômico dos locais. E aí é o momento onde a gente vai começar a relembrar lá da parada 1, né? Relembrar a importância de se ter áreas de lazer e relembrar a importância de se ter áreas de lazer naturais. Para finalizar, no fim dessa caminhada, a gente pensou em reservar um tempo para a organização. Os alunos se organizarem, fazendo suas necessidades, comer, ir ao banheiro, antes de retornar. Aí então, uma roda de conversa entre a turma e o professor para a exposição dos dados e das experiências que eles tiveram, analisar o que foi coletado, aquilo que eles aprenderam, e passar uma breve instrução sobre a escrita que vai servir como avaliação. E será um relatório individual. Depois de ir embora, a gente pensou para uma atividade pós-campo como uma chuva de ideias, né? Ou seja, a partir desses dados que eles coletaram e dos seus relatórios produzidos individualmente, a gente constrói de forma coletiva, a gente constrói com a turma uma exposição sobre a aula de campo para a escola. Então, nessa exposição, os alunos poderiam apresentar suas observações, suas anotações, os seus desenhos, suas fotos, tudo aquilo que eles conseguiram coletar, suas amostras, e construir um conhecimento coletivo, né? E incentivar também as outras turmas. Nosso grupo é composto pelo Ariel, Kalel, Letícia e Marcelo. Bom, é isso. Foi um prazer estar aqui apresentando a aula de campo. Muito obrigado e até a próxima.